O que Elon Musk disse que deixou o mundo em silêncio. A declaração do homem mais rico do planeta, a inteligência artificial e o que a Bíblia já havia escrito sobre tudo isso. A frase que ninguém esperava de um trilionário. Eu preciso que você leia o que vem a seguir com atenção total. Não como mais uma notícia de tecnologia. Não como mais um comentário de bilionário excêntrico. Mas como alguém que leva a Bíblia a sério e que entende que os sinais do tempo não chegam com aviso prévio nem com rótulo escrito profecia se cumprindo aqui. Elon Musk, o homem com patrimônio estimado entre 350 e 500 bilhões de dólares, dono do X antigo Twitter, da Tesla, da SpaceX, da empresa de neurotecnologia Neuralink e de um arsenal de influência geopolítica que poucos líderes eleitos possuem, disse em mais de uma entrevista algo que deveria ter parado o mundo. Mas a maioria das pessoas ouviu, deu de ombros, e continuou rolando o feed. Ele disse o seguinte, com suas próprias palavras: eu acho que vamos ter que ter algum tipo de renda básica universal. Não acho que vamos ter escolha. Releia isso. O homem que está construindo os robôs que vão substituir os trabalhadores está dizendo que o governo terá que pagar uma renda mensal para todos porque não haverá empregos suficientes. Ele não disse isso como desejo. Ele disse como inevitabilidade. Como previsão fria de quem está do lado de dentro da máquina e sabe exatamente para onde ela está indo. E o detalhe que quase ninguém notou, essa não foi uma declaração isolada. Musk repetiu essa afirmação em múltiplas entrevistas ao longo dos últimos anos, sempre com a mesma linguagem cautelosa de quem não quer causar pânico, mas não consegue mais fingir que o futuro será o que as pessoas imaginam. Ele disse, em uma dessas ocasiões, quero deixar claro que não são coisas que eu desejo que aconteçam. São simplesmente coisas que eu acredito que provavelmente acontecerão. Um homem que está construindo o futuro diz que o futuro vai chegar de um jeito que ele mesmo não queria. E a Bíblia? A Bíblia descreveu esse cenário há 2000 anos. Com uma precisão que deveria nos tirar o fôlego. Fique comigo até o final. Porque o que vem a seguir não é teoria da conspiração. É texto bíblico com contexto histórico atual. E depois que você ler, você não vai mais conseguir olhar para as notícias de tecnologia da mesma forma. Os robôs chegaram. E ninguém está preparado. Vamos ser práticos por um momento antes de entrar na perspectiva espiritual. Porque para entender o peso do que Musk disse, você precisa entender o que está acontecendo no mundo do trabalho agora mesmo. Não daqui a 20 anos, não em teoria futurista, mas hoje, enquanto você lê esse texto. A inteligência artificial já substituiu redatores de imagem, roteiristas de conteúdo básico, analistas de dados de nível intermediário, atendentes de suporte ao cliente, revisores de texto, tradutores, e boa parte dos programadores que faziam tarefas repetitivas. Isso não é especulação, é o que as empresas estão reportando nos seus relatórios de demissão, e o que os trabalhadores dessas áreas estão vivendo na pele. Mas o salto mais dramático está nos robôs físicos. A Tesla está produzindo o Optimus, um robô humanoide capaz de realizar tarefas domésticas e industriais que até poucos anos eram exclusivas de mãos humanas. Dobrar roupas. Organizar caixas. Apertar parafusos numa linha de montagem. A China apresentou um robô tão realista que os pesquisadores precisaram rasgar a pele sintética da perna do modelo ao vivo para convencer a plateia de que não havia um ser humano fantasiado ali dentro. A projeção de Musk é produzir mais de 10 milhões dessas unidades. 10 milhões de robôs. Para um planeta com 8 bilhões de pessoas, mas que tem apenas alguns bilhões de empregos disponíveis, e desses, uma parcela enorme já está sob ameaça direta de automação. Bill Gates, em declarações separadas e independentes de Musk, afirmou que a maioria dos empregos que existem hoje será substituída por máquinas nas próximas décadas. Dois dos homens mais bem informados sobre tecnologia no planeta dizem a mesma coisa com uma consistência que não dá para ignorar. Agora pensa na vida real. A mulher que trabalha 2 turnos para sustentar os filhos. O homem que pega 2 ônibus às 5 da manhã para chegar na fábrica. O jovem que estudou 4 anos numa faculdade para uma profissão que pode não existir quando ele se formar. O que acontece com essas pessoas quando o robô assume o posto? É aí que entra a proposta da renda básica universal. A ideia é simples na superfície. Como as máquinas vão produzir tudo, o governo redistribuirá parte dessa riqueza para todos os cidadãos, independente de trabalhar ou não. Todo mês, um valor cai na conta.
Suficiente para comida, moradia básica, serviços essenciais. Você não precisa mais trabalhar se não quiser. Soa bem, não soa? É exatamente aqui que a Bíblia precisa ser consultada. Porque a palavra de Deus tem muito a dizer sobre presentes que vêm com preço escondido. Não existe almoço grátis. Nunca existiu. Antes de continuar, preciso fazer uma pergunta direta. Você já recebeu alguma coisa de graça nessa vida que realmente não teve custo nenhum? Existem duas respostas possíveis. A primeira é a graça de Deus, que é genuinamente gratuita, dada sem mérito nosso, sem contrapartida, sem cláusulas ocultas. O Evangelho é o único presente absolutamente livre que existe no universo. Isso é teologia fundamental. A segunda resposta é: tudo mais que parece gratuito neste mundo tem um preço. Às vezes ele é pago imediatamente. Às vezes é cobrado mais tarde. Às vezes você nem percebe que está pagando. Mas a conta sempre chega. A renda básica universal que Musk e outros líderes tecnológicos descrevem não é filantropia. É gestão de dependência. Pensa comigo com toda a frieza analítica que você conseguir reunir por um momento. Se amanhã o governo começasse a depositar na sua conta um valor mensal que cobrisse suas necessidades básicas, o que aconteceria gradualmente com a sua disposição para resistir a qualquer regra que esse governo impusesse? Se a sua sobrevivência, a alimentação dos seus filhos, o pagamento do seu aluguel dependesse de um sistema centralizado que controla o fluxo desse dinheiro, quanto de autonomia real você ainda teria? Isso não é teoria da conspiração. É lógica básica de dependência econômica. Toda vez na história que um grupo concentrou o controle sobre os recursos essenciais de outro grupo, esse controle foi eventualmente transformado em obediência. É a estrutura do feudalismo medieval. É a estrutura dos latifúndios coloniais. É a estrutura de qualquer sistema onde poucos controlam o que muitos precisam para sobreviver. Agora multiplica isso por escala global. Renda básica universal, administrada por um sistema de inteligência artificial que conhece cada transação que você faz, cada lugar onde você está, cada coisa que você compra, cada pessoa com quem você se comunica. Um sistema que pode, em teoria, incluir ou excluir qualquer cidadão do fluxo de recursos com um único comando digital. Musk já anunciou planos de produzir mais de 10 milhões de robôs. Quem vai possuir esses robôs? Quem vai controlar a produção que eles geram? Quem vai administrar a distribuição da riqueza que essa produção automatizada vai criar? Não serão os trabalhadores que foram substituídos. Serão as mesmas empresas e governos que controlam a tecnologia. E quando a pessoa que recebe essa renda mensal decide, por motivo de consciência, religiosa, moral, política, não seguir as regras que o sistema impõe, o que acontece? O dinheiro simplesmente para de cair na conta. Sem processo judicial. Sem defesa. Sem direito de apelação. Um algoritmo decide que você está fora do sistema, e você está. A Bíblia descreveu esse cenário de forma que, lida hoje, parece um relatório de tendências tecnológicas. Mas foi escrita há 2000 anos, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, e fazia que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Comprar ou vender. Controle total sobre a economia individual. Uma marca que funciona como credencial de pertencimento ao sistema. E quem não a tiver, fica excluído do mercado, sem poder comprar comida, sem poder pagar aluguel, sem poder acessar serviços básicos. Leia isso de novo e diga com sinceridade: você consegue pensar em uma estrutura tecnológica que realize esse controle melhor do que uma combinação de renda básica digital, identidade digital centralizada e inteligência artificial onisciente monitorando cada transação? A inteligência artificial e o jardim do Éden prometido pelos bilionários. Existe uma narrativa muito sedutora que está sendo construída em torno da inteligência artificial. É a narrativa do paraíso tecnológico. E ela precisa ser examinada com muito cuidado, porque é exatamente o tipo de promessa que a Bíblia nos ensinou, desde o Gênesis, a receber com discernimento. A promessa é essa: as máquinas farão o trabalho pesado. Os robôs limparão as casas, dirigirão os carros, produzirão os alimentos, construirão as edificações, diagnosticarão as doenças, monitorarão a segurança pública.
Os seres humanos terão tempo livre infinito para se dedicar ao que realmente amam: a família, a criatividade, o lazer, o desenvolvimento pessoal. Um mundo de abundância sem esforço. Saúde sem sofrimento. Prosperidade sem trabalho. É tentador. É quase irresistível para alguém que trabalha exaustivamente e mal consegue tempo para os filhos, para o cônjuge, para si mesmo. Mas espera um segundo. Onde foi que a humanidade ouviu uma promessa parecida pela primeira vez? Numa narrativa muito mais antiga do que qualquer plano de Musk ou de qualquer fórum econômico global, um ser se aproximou de dois seres humanos num jardim e disse algo na linha de: vocês não precisam das regras que Deus estabeleceu. Eu tenho algo melhor para oferecer. Comam disso e serão como deuses, livres, autônomos, sem limitações. O resultado daquela promessa é descrito nos capítulos seguintes do Gênesis. E não foi exatamente o paraíso que o vendedor havia anunciado. Não estou dizendo que Elon Musk é o diabo. Estou dizendo que o padrão da tentação, oferecer liberdade e abundância em troca de uma autonomia que você nem percebe que está entregando, é tão antigo quanto a humanidade. E quanto mais sofisticada a civilização, mais sofisticado o invólucro em que a tentação vem embalada. A inteligência artificial já está escrevendo textos que passam por humanos. Já está criando músicas que batem recordes de streaming sem que ninguém saiba que foram feitas por um algoritmo. Já está gerando imagens, vídeos, vozes sintéticas que são indistinguíveis da realidade. E grupos ligados a esse universo tecnológico já estão debatendo publicamente a criação de uma Bíblia reformulada, um texto sagrado reescrito pela inteligência artificial para ser mais inclusivo e contemporâneo. Pensa no que isso significa. O livro que é a âncora espiritual de 2 bilhões de cristãos, reescrito por um algoritmo treinado com a visão de mundo de quem o programou. A palavra de Deus substituída pela palavra de quem acredita que pode fazer melhor do que Deus. É exatamente o que o apóstolo Paulo alertou em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os próprios desejos, e, desviando os ouvidos da verdade, se voltarão para as fábulas. Doutrinas customizadas para atender desejos. Verdades ajustadas para não incomodar. Ensinamentos reformulados para não gerar resistência. Uma inteligência artificial que aprende o que cada usuário quer ouvir e entrega exatamente isso. Nunca o que ele precisa ouvir, nunca o que desafia, nunca o que confronta. Essa não é ficção científica. É o modelo de negócio das redes sociais já hoje. A inteligência artificial da próxima geração apenas vai fazer isso com muito mais precisão e muito mais escala. A Agenda 2030, o governo único e o que a Bíblia chama de anticristo. Vou falar sobre algo que muita gente evita porque parece exagero. Mas quando você coloca os fatos na mesa com honestidade, o exagero some e sobra apenas a realidade. Existe um conjunto de metas globais chamado Agenda 2030, uma iniciativa da ONU adotada por quase todos os países do mundo em 2015, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que pretendem transformar o mundo até o ano de 2030. Na superfície, os objetivos são nobres: erradicação da pobreza, educação de qualidade, saúde universal, energia limpa, igualdade de gênero. Ninguém discorda dos objetivos quando lidos assim. O problema está no mecanismo de implementação, na estrutura de governança global necessária para coordenar todos os países simultaneamente em direção a metas definidas por um órgão supranacional. Para a Agenda 2030 funcionar como planejado, seria necessário um nível de coordenação entre governos que, na prática, significa uma autoridade central com poder de definir políticas que se sobrepõem às legislações nacionais. Uma estrutura de governo mundial que não foi eleita por ninguém, que não presta contas a nenhum povo específico, mas que tem poder de influenciar, e em alguns mecanismos, de obrigar, a adoção de determinadas políticas em escala global. Some a isso a renda básica universal administrada por um sistema digital centralizado, a identidade digital que vários países já estão implementando, o dinheiro digital emitido por bancos centrais com capacidade de rastrear e restringir transações, e a inteligência artificial que monitora tudo isso em tempo real. O resultado não é um complô secreto. É um sistema. Um sistema que está sendo construído de forma incremental, passo a passo, com cada componente apresentado separadamente como benéfico, e que,
quando montado em conjunto, forma uma estrutura de controle sobre a vida humana sem precedente na história. A Bíblia não usa a palavra sistema. Ela usa uma palavra muito mais pessoal: pessoa. O Anticristo, segundo as Escrituras, não é uma ideologia abstrata nem uma inteligência artificial. É um ser humano específico que vai emergir nesse contexto de crise global, de concentração de poder, de desejo coletivo por uma liderança que resolva os problemas de uma vez por todas, e que vai usar toda essa infraestrutura tecnológica para exercer controle sobre a humanidade de uma forma que nenhum tirano da história conseguiu antes. Daniel 11 descreve esse personagem: o rei fará o que bem lhe parecer, exaltar-se-á e se engrandecerá acima de todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. 2 Tessalonicenses 2 acrescenta que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, a ponto de assentar-se no templo de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. Um ser humano que se coloca no lugar de Deus. Que usa o poder total de uma civilização tecnologicamente avançada para se fazer adorar. Que controla quem pode comprar e vender através de um sistema que já está sendo construído com outros nomes e outras justificativas. Isso não é profecia vaga. É uma descrição que, lida hoje, tem correspondência direta com tendências que qualquer analista geopolítico sério pode verificar nos dados disponíveis. Musk falou que tudo isso estará em andamento até 2035. Outros analistas apontam para 2030. A data exata não cabe a nenhum ser humano definir. Jesus foi explícito ao dizer que nem os anjos sabem o dia nem a hora. Mas saber que estamos na estação certa, que as peças estão se movendo para o lugar certo, que o cenário está se formando, isso não requer data. Requer apenas olhos abertos. O Brasil, o dinheiro digital e o controle que está mais perto do que você pensa. Você pode estar pensando: tudo bem, isso é global, é abstrato, está longe da minha realidade aqui no Brasil. Mas não está. O Banco Central do Brasil já lançou o Drex, a moeda digital brasileira. O projeto está em fase de testes e implementação progressiva. O Drex é a versão brasileira do que outros países chamam de CBDC, Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de Banco Central. Qual a diferença entre isso e o Pix, que você já usa? O Pix é uma forma de transferência digital, mas o dinheiro que você transfere ainda é o real convencional, depositado na sua conta num banco privado, com algum nível de privacidade e autonomia. O Drex é diferente em natureza. É dinheiro emitido e controlado diretamente pelo Banco Central, com capacidade técnica de ter regras programadas na própria moeda. Isso significa que, em tese, uma moeda digital de Banco Central pode ser programada para ter data de validade. Você precisa gastar dentro de um prazo ou o dinheiro some. Ser restrita a determinadas categorias de gastos. Você só pode usar para comprar comida, não pode usar para outra coisa. Ser bloqueada imediatamente em caso de irregularidades. Sem processo, sem defesa, sem audiência. Ser vinculada a uma pontuação de comportamento cidadão, como já existe na China com o sistema de crédito social. Nenhum governo vai apresentar isso dessa forma. Vai ser apresentado como modernização, como eficiência, como proteção contra fraudes e lavagem de dinheiro. Cada argumento será razoável. Cada passo será pequeno. E quando a estrutura estiver completamente montada, as limitações virão naturalmente, como uma consequência técnica inevitável, não como uma escolha política controversa. O livro de Apocalipse descreve que no sistema do fim dos tempos, ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Uma moeda digital de banco central centralizado, vinculada a uma identidade digital única, administrada por inteligência artificial. É difícil imaginar um instrumento técnico mais adequado para implementar exatamente esse controle. Novamente, não estou dizendo que o Drex é a marca da besta. Estou dizendo que a infraestrutura que está sendo construída tem uma compatibilidade estrutural com o que a Bíblia descreve que merece atenção séria de qualquer crente que olha para o tempo em que vive. E o que você faz com isso? Exatamente o que um crente consciente sempre fez: entende o que está acontecendo, toma decisões com sabedoria, não se torna escravo de nenhum sistema que não seja o reino de Deus, e vive de tal forma que a sua dependência de Cristo é maior do que a sua dependência de qualquer estrutura humana. Mas Deus também sabe usar a tecnologia. Depois de tudo o que acabei de te mostrar, eu preciso fazer uma pausa importante. Porque existe um risco real em análises como essa.
o risco de gerar apenas medo, apenas preocupação, apenas a sensação de que as trevas estão avançando e a luz está recuando. Isso seria mentira. E eu não quero mentir para você. A mesma tecnologia que os sistemas de controle estão usando, Deus está usando para o avanço do Evangelho com uma velocidade que a história da Igreja nunca viu. A inteligência artificial está sendo usada por organizações missionárias para traduzir a Bíblia para idiomas que nunca tiveram a palavra de Deus disponível. Línguas de tribos isoladas na Amazônia, na Papua Nova Guiné, nas montanhas da Etiópia, que levariam décadas de trabalho missionário convencional para receber uma tradução, estão sendo alcançadas com velocidade inédita. A internet, que o inimigo usa para espalhar imoralidade e desinformação, carrega simultaneamente os sermões, os estudos bíblicos, os testemunhos e as músicas de louvor que chegam a pessoas que nunca entrariam numa igreja mas que estão assistindo ao Evangelho nas suas telas às 3 da manhã, quando a dor e as perguntas não deixam dormir. O celular, esse mesmo dispositivo que é veículo de vício, de comparação, de ansiedade, chegou às mãos de pescadores em comunidades ribeirinhas, de adolescentes em favelas, de trabalhadores rurais em regiões sem acesso a qualquer outro meio de comunicação. E com ele chegou a possibilidade de ouvir, de ler, de estudar, de conectar-se a uma comunidade de fé que transcende fronteiras geográficas. Jesus disse em Mateus 24:14 que o Evangelho do Reino seria pregado em toda a terra como testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Essa não é uma profecia de derrota. É uma profecia de missão cumprida. O fim dos tempos não vem porque a igreja foi derrotada. Vem porque a igreja completou sua missão de alcançar cada povo, cada língua, cada nação com a mensagem de salvação. E a tecnologia que os sistemas de controle querem usar para aprisionar está sendo usada por Deus para libertar. As mesmas plataformas. As mesmas ferramentas. Mas com propósitos opostos e com um resultado que não está nas mãos de nenhum bilionário determinar. Porque no fim das contas, e esse é o ponto central de tudo que eu escrevi aqui, Musk pode anunciar 10 milhões de robôs. Os governos podem programar a moeda digital. A agenda global pode avançar. O sistema pode se consolidar. E ainda assim, o Deus que conhece o fim desde o princípio não vai ser surpreendido. Não vai perder o controle. Não vai se ver em pânico diante de nenhum algoritmo ou nenhuma infraestrutura de poder humano. O Salmo 2 pergunta: por que se enfurecem as nações e os povos maquinam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. E a resposta vem no versículo 4: o que habita nos céus ri, o Senhor zomba deles. Deus não está nervoso. E se você pertence a Ele, você também não precisa estar. Então o que você faz com tudo isso? Chegamos ao final. E eu preciso ser muito direto sobre o propósito de tudo o que você acabou de ler. Não escrevi isso para te deixar ansioso. A ansiedade paralisa. E um crente paralisado não serve ao reino. Não escrevi isso para te transformar em um observador pessimista do fim do mundo que fica aguardando a tribulação enquanto o mundo ao redor se perde. A espera passiva não é fidelidade. É omissão disfarçada de espiritualidade. Escrevi isso por uma razão, para que você saiba o que está acontecendo. Porque quem sabe, não pode dizer que não sabia. E quem sabe tem responsabilidade de agir de acordo com o que sabe. Então o que você faz? Primeiro, fortaleça sua âncora espiritual agora, enquanto ainda há liberdade plena de fazê-lo. Leia a Bíblia não como tarefa religiosa, mas como quem está se preparando para um tempo em que o acesso livre à palavra de Deus pode ser restringido. Memorize versículos. Conheça profundamente as promessas de Deus. Construa uma intimidade com Cristo que não dependa de nenhuma aplicação, de nenhuma plataforma, de nenhum acesso digital. Segundo, reduza sua dependência de sistemas centralizados na medida do que for possível e sábio. Não estou pregando paranoia de bunker. Estou dizendo que a diversificação, de fontes de renda, de comunidade, de estruturas de suporte, é sabedoria prática que a Bíblia endossa. Provérbios está cheio de ensinamentos sobre prudência econômica. Não seja ingenuamente dependente de uma única estrutura que pode ser removida de você com um clique. Terceiro, participe ativamente de uma comunidade de fé real, física, presencial. Não apenas digital. O tempo que vem vai exigir comunidade. O tipo de comunidade que partilha recursos,
que se protege mutuamente, que suporta os que caem, que celebra com os que comemoram. Essa comunidade não se constrói em redes sociais. Se constrói no olho, na mesa de jantar, no ombro disponível na hora da crise. Quarto, fale sobre isso com as pessoas ao seu redor. Não com alarme histérico. Com a calma de quem entende o que está acontecendo e quer que as pessoas que ama também entendam. Seus filhos precisam entender para que serve a tecnologia que usam. Seus amigos precisam saber o que está por trás das propostas que parecem generosas. Sua família precisa ter conversas honestas sobre dependência, sobre fé, sobre o que realmente importa. E quinto, e esse é o mais importante de todos, não perca a alegria. Jesus sabia exatamente o que estava por vir quando disse em João 16: No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que não haveria aflição. Disse que a vitória já estava garantida antes da aflição chegar. Elon Musk está construindo robôs. Os governos estão digitalizando as moedas. Os sistemas de controle estão se consolidando. E o Deus que criou o universo com uma palavra está exatamente onde sempre esteve, no trono. No controle. No final da história que ele mesmo escreveu. Você está do lado certo. Isso não é razão para arrogância, é razão para gratidão. E gratidão se expressa vivendo com plenitude, generosidade e coragem o tempo que nos foi dado, exatamente onde fomos colocados. O futuro pertence a Deus. E se você pertence a Deus, o futuro também é seu. No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16,33